Bem-vindo ao nosso vídeo sobre a armadura de Deus, princípios gerais da batalha espiritual, de Marcos Mota. Neste vídeo, vamos explorar como nos proteger espiritualmente, usando os princípios descritos em Efésios 6. Sabemos que a batalha espiritual não é contra pessoas, mas contra forças invisíveis que tentam minar nossa fé. As ferramentas que Deus nos dá são fundamentais para nossa proteção, e hoje vamos aprender a aplicá-las em nossa vida. O apóstolo Paulo descreve uma série de armaduras espirituais para nos proteger, começando com o cinto da verdade. Essa peça é vital porque nos permite discernir a verdade de Deus, que é nossa base sólida. A verdade é a fundação que nos ajuda a resistir às mentiras do mundo. Quando você se prepara com a verdade, consegue resistir ao que é falso, mesmo quando as circunstâncias o pressionam a duvidar. Discerne o que é verdadeiro. Em sua vida diária, avalie se está alinhado com os princípios da palavra de Deus ou se está sendo influenciado por falsas promessas do mundo. Ao se basear na verdade divina, sua alma permanece firme. Em seguida, temos a couraça da justiça, que protege o coração. Em um mundo cheio de injustiças, essa peça nos assegura que nossas decisões estão alinhadas com os padrões divinos. A justiça de Deus não apenas nos limpa, mas também nos capacita a viver de maneira que honra a Ele, mesmo em meio ao caos. Viva de maneira justa. Em situações difíceis, quando você se sentir tentado a reagir com ira ou injustiça, lembre-se de que a justiça de Deus é o que deve guiar suas escolhas. Ao tomar decisões justas, você demonstra o caráter de Cristo em sua vida. Agora, reflita sobre essas duas peças da armadura, o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como você pode usá-las para enfrentar as batalhas diárias? Lembre-se de que, ao discernir a verdade e agir com justiça, você estará se preparando para o que está por vir. Agora avançamos para duas partes cruciais da armadura espiritual, o escudo da fé e o capacete da salvação. Ambos são ferramentas poderosas que Deus nos deu para nos proteger nas batalhas diárias contra dúvidas, medos e tentações. Imagine o escudo da fé como uma barreira invisível, mas inquebrável, que você carrega diante de si. Em Efésios capítulo 6, versículo 16, Paulo nos ensina que ele tem o poder de apagar os dardos inflamados do inimigo. Mas o que são esses dardos? Muitas vezes, eles vêm na forma de pensamentos de dúvida, como: será que Deus realmente se importa comigo? Ou será que sou forte o suficiente para superar isso? Esses ataques podem nos enfraquecer, mas o escudo da fé é nossa resposta ativa para enfrentar essas investidas. Ele nos capacita a confiar plenamente nas promessas de Deus, mesmo quando não conseguimos enxergar o que está à frente. Vamos pensar em um exemplo prático. Você está enfrentando um desafio financeiro ou emocional. A fé entra em cena quando você escolhe acreditar que Deus é seu provedor, mesmo que as circunstâncias ao seu redor gritem o contrário. Isso não significa negar a realidade, mas sim ancorar sua confiança em algo maior que suas circunstâncias. O escudo da fé apaga as chamas do desespero, porque você sabe que Deus está com você. Agora, vamos ao capacete da salvação. Esse elemento da armadura protege algo extremamente vulnerável: a mente. Quantas vezes pensamentos negativos, como medo ou culpa, nos atacam? O capacete da salvação nos lembra constantemente quem somos em Cristo. Ele nos ajuda a focar na promessa de vida eterna e no propósito maior que Deus tem para nossas vidas. É um lembrete poderoso de que nossa identidade não está em nossos erros, mas na graça e no amor de Deus. Pense no capacete como uma proteção mental contra pensamentos destrutivos. Um exemplo: você pode se sentir inadequado, achando que nunca será bom o suficiente para alcançar algo importante. O capacete da salvação entra em ação quando você decide substituir esse pensamento por verdades bíblicas, como: eu sou filho de Deus e posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele treina sua mente a rejeitar as mentiras e abraçar as verdades que Deus já declarou sobre você. Para usar o escudo da fé, comece seu dia declarando as promessas de Deus sobre sua vida. Quando surgir um pensamento de dúvida, contraponha-o com uma verdade bíblica. Por exemplo, ao sentir que está sozinho, lembre-se da promessa: não te deixarei, nem te abandonarei. O capacete da salvação é uma prática diária de substituir pensamentos destrutivos por verdades espirituais. Uma ótima maneira de fazer isso é escrever essas verdades em um lugar visível, como um espelho ou caderno. Leia-as em voz alta quando se sentir sobrecarregado. Agora que entendemos o poder do escudo da fé e do capacete da salvação, reflita sobre como esses elementos podem mudar a maneira como você enfrenta seus desafios diários. São ferramentas que não apenas nos protegem, mas também nos empoderam a viver com mais coragem e propósito. A próxima peça da armadura espiritual é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Diferentemente de outros elementos da armadura que têm uma função de defesa, a espada do Espírito é uma arma ofensiva. Ela não só protege, mas também nos capacita a avançar, enfrentar e vencer as batalhas espirituais diárias. A palavra de Deus é descrita em Hebreus capítulo 4, versículo 12 como viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Isso significa que ela tem o poder de penetrar profundamente, separando o que é verdadeiro do que é falso, o que é carnal do que é espiritual. Quando olhamos para a vida de Jesus, vemos como ele usou essa espada. No deserto, ao ser tentado pelo inimigo, Jesus não discutiu nem tentou justificar suas ações. Em vez disso, respondeu com as Escrituras: está escrito. Essa resposta não apenas derrotou as tentações de Satanás, mas também nos deixou um exemplo claro de como devemos usar a palavra de Deus em nossa própria vida. Vamos refletir sobre como isso se aplica ao nosso dia a dia. A tentação não é apenas algo grande e visível, como roubar ou mentir. Às vezes, ela vem em formas sutis, um pensamento de dúvida, uma palavra dura dita por outra pessoa, ou até a pressão para se conformar com os valores do mundo. É nessas horas que a palavra de Deus se torna nossa arma. Imagine que você esteja enfrentando sentimentos de inadequação, ouvindo a voz interna que diz: você não é bom o suficiente. A espada do Espírito entra em ação quando você se lembra do que a Bíblia diz sobre você. Isaías 41:10 nos encoraja com a promessa de Deus: não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa é uma batalha que todos enfrentamos em algum momento. E vencer essa batalha começa com o treinamento. Assim como um soldado precisa treinar para usar sua espada, precisamos nos preparar para usar a palavra de Deus. Isso envolve estudo diário, memorização de versículos e oração. Quanto mais você estiver familiarizado com as Escrituras, mais afiada será sua espada. Isso significa que, quando surgir uma situação difícil, você não precisará correr para procurar respostas. Elas já estarão em sua mente e coração. Além disso, a palavra de Deus não é apenas para defesa, ela também é para ataque. Quando compartilhamos o Evangelho, estamos empunhando a espada do Espírito para trazer luz à escuridão. Cada vez que declaramos a verdade de Deus sobre uma situação, estamos avançando no reino espiritual. Quando você encoraja alguém que está enfrentando dificuldades, usando versículos bíblicos, você está não apenas ajudando essa pessoa, mas também combatendo as mentiras que o inimigo pode estar tentando plantar na mente dela. Agora, vamos imaginar isso em um cenário prático. Pense em um dia difícil no trabalho, onde você se sente sobrecarregado e sem energia. Em vez de se render ao desânimo, você pega sua espada e recita Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa declaração não muda imediatamente a situação, mas muda sua perspectiva, trazendo força e renovação. Outra aplicação prática é ensinar essa verdade às próximas gerações. Pais e líderes espirituais têm a responsabilidade de treinar aqueles ao seu redor para usar a espada do Espírito. Isso pode ser feito através de devocionais em família, estudos bíblicos em grupo e até mesmo conversas informais. Quanto mais compartilhamos a palavra de Deus, mais ela se torna uma arma poderosa não apenas em nossas vidas, mas também na vida daqueles que nos cercam. Por fim, a espada do Espírito nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais da maldade. Isso significa que, quando enfrentamos dificuldades, precisamos lutar com armas espirituais. Não se trata de força física ou habilidades humanas, mas da confiança no poder da palavra de Deus. Treine sua espada, leia a Bíblia diariamente, mesmo que seja apenas um capítulo. A leitura constante afia sua mente e prepara você para qualquer situação. Memorize versículos-chave. Escolha versículos que falem as suas lutas pessoais e decore-os. Assim, você terá essas palavras disponíveis quando precisar usá-las. Use a espada para outros. Compartilhe versículos com pessoas que estão passando por dificuldades. Muitas vezes, uma palavra de encorajamento vinda das Escrituras pode transformar o dia de alguém. A espada do Espírito é uma ferramenta extraordinária, dada por Deus para equipar seus filhos. Ela não é apenas um símbolo de poder, mas um lembrete de que, com Deus, podemos enfrentar qualquer coisa. Então, pergunte-se: minha espada está afiada e pronta para a batalha? Se não, comece hoje a afiar sua espada, porque cada versículo que você conhece é uma arma poderosa em suas mãos. A armadura espiritual é incompleta sem o capacete da salvação, um item essencial que protege nossa mente dos ataques mais sutis e destrutivos do inimigo. A cabeça, no campo de batalha, é o alvo principal, e espiritualmente ela representa nosso pensamento e nossa fé.
O capacete simboliza a certeza da nossa salvação e a confiança que ela traz. Comecemos refletindo sobre a batalha na mente. Quantas vezes nos vemos questionando nosso valor, nossa capacidade ou até nossa fé? O inimigo é astuto e usa dúvidas para minar nossa confiança em Deus. O capacete da salvação, mencionado em Efésios 6, 17, nos oferece uma proteção simbólica, mas também prática. Ele nos lembra que nossa salvação é um presente divino, inabalável pelas mentiras ou acusações externas. É um antídoto contra os pensamentos de culpa ou insuficiência. Imagine um guerreiro entrando na batalha sem proteção para a cabeça. Qualquer golpe seria fatal. Da mesma forma, sem a convicção da nossa salvação, ficamos vulneráveis às mentiras que tentam nos afastar da graça de Deus. A renovação da mente, ensinada em Romanos 12, 2, é um passo crucial para fortalecer essa proteção. Essa renovação exige vigilância constante sobre o que permitimos entrar em nossa mente e o que alimenta nosso espírito. Praticamente, como podemos aplicar isso? Primeiro, ao sentir que pensamentos destrutivos estão nos cercando, devemos interrompê-los e substituí-los por verdades bíblicas. Por exemplo, se a dúvida surgir dizendo "eu não sou bom o suficiente", lembre-se do que a Bíblia declara em Efésios 2, 10. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. O capacete da salvação também nos dá uma perspectiva eterna. Saber que nossa posição em Cristo é garantida nos dá paz, mesmo em meio às tempestades. Não significa que não enfrentaremos problemas, mas que podemos encará-los com a certeza de que Deus tem um plano maior e perfeito. Além disso, precisamos ser seletivos com o que consumimos. Assim como uma dieta física saudável fortalece o corpo, uma dieta espiritual saudável protege a mente. O que você está lendo, assistindo e ouvindo está fortalecendo ou enfraquecendo sua fé. O capacete da salvação nos ajuda a filtrar os pensamentos e informações, permitindo que nossa mente foque no que é puro, nobre e digno. Para reforçar essa proteção, é importante criar hábitos diários de conexão com Deus. Dedique um tempo todos os dias para meditar nas Escrituras, orar e agradecer. Quando você inicia seu dia com a palavra de Deus, está colocando o capacete da salvação em sua mente para enfrentar o que vier. Outra lição importante é a vigilância espiritual. O inimigo nunca descansa, mas com o capacete da salvação estamos preparados para resistir às suas investidas. Lembre-se, esse capacete não é apenas uma proteção passiva. Ele é uma ferramenta ativa que nos capacita a caminhar com coragem, confiança e determinação. Por fim, o capacete nos lembra da vitória final em Cristo. Cada vez que você declara a verdade da salvação em sua vida, está afirmando ao mundo espiritual que é um filho de Deus, redimido, amado e guardado por sua graça. Renovação diária. Reforce sua mente diariamente com leitura bíblica e oração. Reflita sobre sua salvação e sobre as promessas de Deus. Substitua pensamentos negativos. Sempre que pensamentos de dúvida surgirem, substitua-os por afirmações baseadas nas Escrituras. Fortaleça sua perspectiva eterna. Lembre-se de que você está protegido em Cristo e que os desafios terrenos são temporários. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a única arma ofensiva da armadura espiritual descrita em Efésios 6, 7. Diferente das outras peças que protegem, a espada é projetada para o ataque e a defesa, permitindo-nos resistir ao inimigo e avançar em fé. A Bíblia não é apenas um texto antigo, é viva e eficaz, capaz de transformar vidas e derrotar mentiras espirituais. Considere como Jesus, durante sua tentação no deserto, respondeu a Satanás usando as Escrituras. Está escrito. Mateus 4, 4. Cada vez que o inimigo lançava uma mentira, Cristo enfrentava com a verdade bíblica. Isso nos ensina que conhecer a palavra é vital para a batalha espiritual. Não podemos usar uma arma que não sabemos manusear. Assim, investir tempo na leitura, memorização e meditação das Escrituras nos capacita a lutar espiritualmente com eficácia. A espada do Espírito também corta falsidades. Em um mundo repleto de desinformação e ideologias conflitantes, a palavra de Deus serve como um padrão absoluto da verdade. Quando somos confrontados com dúvidas ou ensinos enganosos, podemos recorrer às Escrituras para discernir o que é verdadeiro. Isso nos protege de sermos levados por qualquer vento de doutrina. Praticamente, o uso da espada do Espírito começa com o estudo regular da Bíblia. Isso não significa apenas ler superficialmente, mas meditar em seus princípios e aplicá-los. Memorizar versículos-chave pode ser especialmente útil em momentos de dificuldade, quando precisamos de uma palavra rápida de encorajamento ou orientação. Além disso, a espada é para o ataque. Como embaixadores de Cristo, somos chamados a compartilhar a verdade com amor.
Isso pode ser feito por meio de conversas, ensinamentos ou mesmo testemunhos pessoais. No entanto, é essencial que usemos a palavra com sabedoria e compaixão, nunca como uma arma para ferir ou condenar. Outro ponto importante é a aplicação prática. Por exemplo, se você está enfrentando ansiedade, pode usar Filipenses 4, 6 e 7 para lembrar que deve orar em vez de se preocupar. Ou, se sente que faltam forças, Isaías 40, 29 a 31 pode ser um lembrete de que Deus renova o vigor daqueles que esperam nele. Finalmente, a espada do Espírito nos conecta diretamente com o próprio Espírito Santo, que nos guia na compreensão e aplicação da palavra. Em momentos de dúvida, ele nos lembra de passagens que precisamos e nos dá a sabedoria para usá-las. Memorize versículos-chave. Decore passagens que abordem desafios específicos, como ansiedade, fé ou coragem, para ter respostas prontas nas batalhas espirituais. Use a palavra em oração. Reforce suas orações com as promessas de Deus, lembrando-o do que ele prometeu em sua palavra. Compartilhe com amor. Evangelize usando a Bíblia de forma compassiva, trazendo verdade sem julgamento. A oração e a vigilância são os componentes finais, mas absolutamente essenciais, para garantir que a armadura de Deus esteja completa e ativa em nossas vidas. Esses dois elementos nos conectam à fonte de toda força e sabedoria, o próprio Deus. Em Efésios 6, 18, o apóstolo Paulo declara: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Essa passagem destaca a importância da oração como um pilar fundamental na batalha espiritual. A oração não é apenas um ato de falar com Deus, mas também de ouvi-lo, de buscar sua direção e de nos alinhar com sua vontade. Ela é o canal pelo qual recebemos coragem para enfrentar os desafios espirituais e discernimento para evitar armadilhas sutis. Imagine um soldado em uma batalha real. Ele está totalmente equipado, com todas as suas armas e proteção. Mas se ele não está atento ao que acontece ao redor ou não mantém comunicação com seus líderes, ele corre o risco de ser surpreendido ou até derrotado. A oração funciona como essa comunicação essencial entre o soldado e seu comandante. Ela nos mantém conectados ao plano divino e nos ajuda a enxergar o quadro completo, mesmo quando estamos no calor da batalha. O que significa orar no Espírito? Orar no Espírito não se limita a repetir palavras bonitas ou orações decoradas. É uma prática intencional, onde permitimos que o Espírito Santo guie nossas palavras, nossos desejos e até mesmo nossos silêncios. Orar no Espírito significa deixar de lado as preocupações humanas e abrir nosso coração àquilo que Deus deseja fazer em nossas vidas. Por exemplo, ao enfrentar um momento de dúvida ou angústia, podemos orar pedindo paz e clareza, mas também nos submetendo ao que Deus tem reservado. Isso exige humildade e disposição para ouvir. É por isso que orar no Espírito é uma prática contínua e não algo limitado a um momento específico do dia. Além disso, Paulo nos encoraja a perseverar na oração. Isso implica disciplina e constância. Não significa que devemos passar o dia inteiro de joelhos, mas que podemos cultivar uma atitude de oração em todos os momentos. Seja ao acordar, no trabalho, ao lidar com conflitos ou ao encerrar o dia, a oração nos mantém conscientes da presença de Deus. A vigilância como parte da batalha espiritual. A vigilância é outro aspecto essencial. Ela envolve estar atento não apenas às nossas ações, mas também ao ambiente ao nosso redor. O inimigo trabalha de maneira sutil, usando distrações, mentiras e tentações para nos afastar do propósito de Deus. Ser vigilante significa discernir essas táticas e enfrentá-las com a palavra de Deus e com oração. A vigilância também requer autoconhecimento. Muitas vezes, nossas fraquezas podem ser exploradas pelo inimigo. Identificar essas áreas vulneráveis e entregá-las a Deus em oração é uma forma poderosa de permanecer firme. Por exemplo, se você luta com pensamentos de insegurança, ser vigilante significa reconhecer esses pensamentos e substituí-los pela verdade da palavra de Deus. Aplicando na vida prática. Como podemos incorporar a oração e a vigilância em nosso dia a dia? Aqui estão algumas práticas simples, mas eficazes. Estabeleça um horário fixo para oração. Pode ser ao acordar, antes de uma reunião importante ou no final do dia. Comece com 5 minutos e vá aumentando gradualmente. Use lembretes visuais. Coloque versículos em lugares estratégicos da sua casa ou trabalho, como no espelho do banheiro ou na tela do celular, para lembrar-se de orar e se manter vigilante. Ore em comunidade. Participe de grupos de oração ou cultos onde você possa interceder pelos outros e ser fortalecido na fé. A oração e a vigilância também nos ajudam a vencer o medo. Quando estamos em constante comunhão com Deus, confiamos que Ele está no controle, mesmo quando enfrentamos situações difíceis.
Filipenses 4, 6 e 7 nos lembra: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A oração é um ato de vitória. Ao final de cada batalha, a oração nos permite celebrar as vitórias conquistadas por meio de Cristo. Ela nos ajuda a reconhecer que, apesar de nossas limitações, Deus é fiel e nos conduz à vitória. Não oramos apenas para pedir, mas também para agradecer e nos alegrar em sua bondade. Antes de finalizarmos, eu gostaria de fazer um convite especial a você. Se este conteúdo tocou seu coração, te inspirou ou trouxe reflexões importantes para a sua jornada espiritual, que tal apoiar o nosso canal? É muito simples e faz toda a diferença. Primeiro, inscreva-se no canal. Basta clicar no botão de inscrição e ativar o sininho para receber todas as notificações. Assim, você não perde nenhum vídeo repleto de aprendizados e mensagens transformadoras. Deixe o seu like. Esse pequeno gesto ajuda o nosso conteúdo a alcançar mais pessoas, permitindo que mais vidas sejam impactadas por mensagens como esta. E claro, não esqueça de comentar. Sua opinião é muito valiosa. Compartilhe suas percepções sobre a armadura de Deus, suas experiências ou até mesmo dúvidas que tenha. Estamos aqui para criar uma comunidade unida, onde aprendemos juntos e crescemos na fé. Além disso, adoramos ouvir suas sugestões. Que temas você gostaria de ver por aqui? Que livros, passagens bíblicas ou tópicos espirituais despertam seu interesse? Deixe sua ideia nos comentários, pois estamos sempre buscando trazer conteúdos relevantes e edificantes para você. E por último, compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Há alguém em sua vida que precisa ouvir essa mensagem hoje? Envie este vídeo para ele. Você pode ser a ponte para levar esperança e transformação ao coração de outra pessoa. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. A sua participação é essencial para que possamos continuar com este trabalho. Então, inscreva-se, curta, comente, compartilhe e venha fazer parte ativa desta comunidade. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e nos vemos no próximo vídeo.